Aos 17 anos estreou-se pelo Sporting e 2 meses depois estava a fazer a primeira internacionalização pela Seleção A, ainda em 2020. Quase 5 anos depois, soma 47 internacionalizações e é uma das figuras da Seleção Nacional que vai disputar o Europeu de 2025 na Suíça no verão. Temos connosco Andreia Jacinto, jogadora da Real Sociedade, é a nossa convidada de mais uma entrevista à bola. Andreia, bom dia. Começa então por... A Seleção Nacional vai agora disputar 2 jogos em relação à Nations League contra a Espanha. O quão especial é jogar contra o país onde tu jogas atualmente? Antes de mais, bom dia. É sempre uma coisa muito engraçada porque afinal eu todos os fins de semana estou a competir contra muitas dessas jogadoras e conheço-as bem. Além disso é uma seleção que é das melhores seleções do mundo, então é sempre um jogo muito especial para mim, que tenho sempre muita vontade de jogar. Qual é a percepção que tem em Espanha neste momento da Seleção Nacional? A verdade é que a Seleção Nacional espanhola é uma seleção incrível, tem as melhores jogadoras do mundo e tenho muita confiança nelas, elas sabem que são muito boas, então lá está, é uma seleção que nós temos que ter muito respeito, porque sabemos contra quem é que estamos a jogar. Portugal calha aqui na Nations League contra a Bélgica e contra a Espanha, que vai defrontar daqui a uns meses em junho. É um ensaio geral? Pode ser uma fragilidade, porque já vos conhecem? Como é que avalias estes confrontos quase seguidos? Eu acho muito curioso que o grupo seja quase igual, mas eu também acho que pode ser uma vantagem. Afinal, nós também podemos conhecer as outras seleções, podemos analisar os jogos que agora estamos a fazer na Nations League para melhorar contra elas e fazer uma boa prestação no Euro. Então, lá está, tem os 2 pontos de desvantagem e vantagem, mas estamos as 2 seleções nas mesmas circunstâncias, então... Quais são os objetivos de Portugal na Nations League? Na primeira prestação na Liga A acabámos por descer de divisão e já estamos com 4 pontos. A manutenção é objetiva ou podemos sonhar ali com uma finalzinha? O primeiro objetivo seria, obviamente, manter na Liga A, porque acho que é um palco onde Portugal tem que estar e tem que se começar a consolidar aí a nível europeu. E depois, obviamente, que qualquer jogadora e qualquer elemento da nossa seleção tem aquele sonhozinho de poder sonhar por algo mais e de estar numa Final Four, mas também sabemos que isso é um objetivo bastante complicado, mas se neste momento temos as possibilidades, claro que temos que ter essa esperança de que podemos estar lá. Portugal vai para a 4ª, passando aqui um bocadinho para o Euro, Portugal vai para a 4ª competição em menos de 10 anos, depois de 3 fases de grupos. Sentes que agora já não basta participar, o objetivo já é olhar para a fase eliminar? É aquilo que eu tenho estado a dizer sempre. Eu acho que Portugal está a ter um crescimento muito grande e que estes palcos é onde Portugal tem que estar sempre. E lá está, eu acho que chega um momento em que não temos que simplesmente marcar presença, temos de estar e fazer com que aconteçam coisas. Então, obviamente que para mim e para todos nós, eu acho que é um objetivo que Portugal passe, por exemplo, esta fase de grupos e que comece a estar nas disputas a sério. Sentes que o facto de ser na Suíça, muito apoio português, pode ser um fator diferenciador, até porque Portugal vai disputar mais mano a mano com a Itália e com a Bélgica, vai ser uma luta a 3, se calhar, pelo segundo lugar? Sim, claro que sim. Eu acho que o apoio dos portugueses se sente bastante. Por exemplo, agora tivemos o jogo da Nations League na Bélgica e ouvia-se mais portugueses a cantar do que propriamente belgas. E lá está, isso durante o jogo dá-nos um boost de energia e de confiança muito importante. E ao ser na Suíça e de se calhar termos tanto apoio, acho que pode fazer a diferença na nossa motivação durante os jogos. Um bocadinho para a tua experiência individual. Tu foste convocada para o Euro de Inglaterra, mas acabaste por ter uma lesão. Quais são as expectativas para o teu primeiro europeu? E, fazendo aqui já uma segunda pergunta, o quão difícil foi ter falhado o europeu com menos de 20 anos e ias disputar um europeu? Nesse momento foi uma situação muito difícil para mim, também porque lá está, ainda continuo a ser jovem, mas nesse momento era ainda mais jovem, essas coisas custavam-me a acreditar porque é que tinha que passar agora, porque além disso, lá está, eu sonho de qualquer jogador a estar nesse palco, a jogar contra as melhores seleções e a verdade é que nesse momento para mim foi um golpe muito duro, mas lá está, neste momento agora olho com muita ambição para aquilo que vai ser a competição, porque são jogos muito difíceis, mas também sei a capacidade que a nossa seleção tem para competir esses jogos e eu acho que podemos fazer
um caminho muito bonito e engraçado, então estou com muita vontade de que chegue o verão para poder jogar. Tu neste momento, com a lesão da Jéssica e com a lesão da Kika, acabas de ser uma das figuras em termos internacionais da seleção. Sentes essa responsabilidade ou acaba por ser... Primeiro, se sentes que a seleção como podem estas lesões acabar por acabar de diminuir um bocadinho as nossas esperanças, e como é que te sentes o teu estatuto atualmente na seleção? A verdade é que para nós são duas lesões que são bastante duras, porque são duas jogadoras bastante importantes para nós, que têm muita qualidade individual e que podem acrescentar muito ao coletivo, e somos conscientes disso, é a realidade. Mas lá está, eu acho que também temos um grupo muito forte de jogadoras e que cada uma tem que meter o seu extrazinho para conseguir afastar essas lesões e essa infelicidade que tivemos com elas. E lá está, eu acho que agora cada uma de nós tem que dar esse passo extra e fazer com que o grupo continue forte e consolidado, como sempre. Portugal, nas 3 qualificações que tu fizeste parte, acaba por passar na Euro 2022, passa um bocadinho na secretaria, entre aspas, com a desqualificação da Rússia. Depois, em 2023, é uma autêntica maratona, mais de quase 15 jogos, e depois aqui, mesmo no play-off, é um bocadinho mais calmo, digamos assim. Quais são os pontos de contacto e os pontos que afastam estas três qualificações que tu fizeste parte? A primeira qualificação para o Euro, que foi, lá está, dos meus primeiros momentos na seleção A, ainda foi difícil para nós. Eu acho que ainda não tínhamos o nosso jogo tão assente, e agora que já estamos há mais tempo juntas, eu acho que as coisas começam a fluir muito mais naturalmente, estamos muito mais dentro dos processos também que quer o professor Francisco, e eu acho que isso já se nota. Nós chegamos agora, por exemplo, ao estágio e em 2 dias já sabemos tudo o que temos que fazer, porque temos os processos muito consolidados e todos estudados na nossa cabeça. E eu acho que isso também se está a ver ao longo dos tempos, que cada vez estamos a fazer melhores qualificações, e é também sinal do crescimento do futebol feminino português e também do passo à frente que está a dar a jogadora portuguesa a nível individual. Também, por exemplo, com muitas jogadoras a procurar já jogar no estrangeiro, noutras ligas, outros processos competitivos que se calhar vão a longo prazo ser os melhores para a seleção portuguesa, e eu acho que isso já estamos a ver, e depois demonstra-se também nos resultados que estamos a ter, que finalmente estamos a poder entrar nos jogos e a competir com qualquer seleção da Europa. Sentes que também é essa a visão dos adversários, isto é, já não olham para a seleção portuguesa como, mais um adversário de qualificação, mas já como um concorrente até por essa fase final, e quem sabe numa gracinha mais à frente no europeu? Sim, eu acho que sim. Eu acho que agora as seleções, sempre que vêm jogar contra Portugal, olham para nós de uma forma diferente e com outro respeito. Talvez antes fosse mais, ok, Portugal, um jogo mais e vamos. Mas agora sentimos de verdade que mesmo no túnel já olham para nós de outra forma, que já não é aquele de olhar para baixo, mas lá está. É muito bom também sentir o reconhecimento que estamos a ter a nível europeu e mundial, sentir que os outros treinadores das outras seleções reconhecem a evolução da nossa seleção, e é bom sentirmos assim. Sentes que um ponto de viragem pode ter sido o Mundial 2023 da Nova Zelândia e da Austrália? Porque Portugal empata com os Estados Unidos e está talvez a uns centímetros do remate da capeta ir mais para dentro de vencer os Estados Unidos e passar. Sentes que foi esse o ponto de viragem? Sim, eu acho que sim. Eu acho que já começavam a olhar para nós de uma forma diferente, mas depois, ao ver numa competição das grandes, que afinal é um Mundial, e ver como nós competimos contra os Estados Unidos, que toda a gente sabe como são os Estados Unidos no futebol feminino, e ver que tivemos tão perto de passar, eu acho que isso fez com que as pessoas começassem a olhar para nós de outra forma e dizer: cuidado com elas, temos que começar a ter cuidado, porque vêm aí e eu acho que vêm para ficar. Então sinto de verdade que as outras seleções olham para nós com mais respeito. E em termos individuais, tu já somavas bastantes internacionalizações, mas é a tua primeira experiência. Como é que foi fazer parte do grupo que foi ao primeiro Mundial da história da seleção?
Foi muito bom. Para qualquer jogador é sempre um orgulho enorme representar a seleção e lá está, o primeiro Mundial é sempre especial, ainda por cima no sítio onde era, que é um contexto, um país bastante diferente daquilo que nós estamos habituados. Então, para mim, toda a experiência foi única e eu digo que entre o grupo que tínhamos lá, a vida que fazíamos lá, o futebol que praticámos, eu acho que foi dos melhores meses da minha vida e que às vezes um mês de competição é muito duro e demora a passar, mas para mim o Mundial passou super rápido porque lá está, sentíamos-nos bem lá a jogar connosco, como grupo, então para mim foi um privilégio poder estar no grupo que participou neste Mundial. Na Nova Zelândia vocês acabam por ter dois grandes momentos, que é o penalti da Carol, que depois, a Carol Costa, que depois leva Portugal ao Mundial, e o remate ao poste da Capeta. Tu estavas em campo nos dois momentos, quais foram as sensações dos dois? No primeiro foi uma alegria total, que toda a gente não podia parar de correr e saltar, e no segundo foi levar as mãos à cabeça de desespero, de dizer porque é que esta bola não entra, porque sabíamos que merecíamos e também por isso nos custou tanto a eliminação do Mundial, porque lá está, o percurso que fizemos foi muito bom, sabíamos que competimos super bem contra os Estados Unidos e que merecíamos ganhar esse jogo, então foi... Às vezes é duro o futebol, porque lá está, com todo o trabalho que fizemos, com tudo o que estávamos a criar como equipa, não foi suficiente e é uma sensação muito triste nesse momento. Mas em lado oposto, depois sentes que houve bastante promoção desse Mundial, foi tudo transmitido em sinal aberto e houve também cada vez mais publicidade, cada vez mais atenção mediática. Sentes que também apresentaram-se ainda mais, digamos assim, não só ao adepto de futebol feminino especificamente, mas ao português comum, digamos assim, ficou a conhecer quem era a Andreia Jacinta, a Fátima Pinto, a Tatiana, por exemplo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nunca senti tanto apoio como nesse Mundial. Senti que muitos dos portugueses estavam a olhar para nós e estavam a vibrar como se fosse a seleção masculina. E nesse jogo com os Estados Unidos, sei que qualquer adepto, que mesmo que não visse nada de futebol feminino, levou as mãos à cabeça no lance da Capeta, porque senti que conectaram os adeptos connosco e estavam na nossa caminhada e na luta connosco, e isso foi algo muito bonito. E também o que veio depois do Mundial, como falavam do futebol feminino e tudo mais, acho que foi muito importante e nós valorizamos muito esse reconhecimento que estão a dar em todos os sentidos ao futebol feminino e ao trabalho que as jogadoras estão a fazer. Houve uma mudança de mentalidade, se calhar, depois do Mundial? Um bocadinho sim. Sinto que, por exemplo, lá está, como tanta gente nos apoiou e estava connosco nesta caminhada, agora continuaram a seguir mais o futebol feminino. E lá está, por exemplo, agora nos estádios, quando vemos, para mim é uma coisa que me toca muito, por exemplo, ver rapazes já também com que os seus ídolos sejam jogadoras femininas também. E lá está, isso é uma coisa que antes não passava e agora poder ver cá essa mudança de mentalidade e ver como as coisas estão a mudar para melhor para o futebol feminino é algo que para mim, que estou dentro de todo o processo, é algo que valorizo imenso. Como é que lidas tu, seres um desses ídolos, desses rapazes e raparigas? Eu fico muito feliz. Fico assim tímida um bocadinho quando vejo alguma coisa assim, mas aquece-me o coração por dentro e isto digo mesmo a sério, então é uma sensação muito boa. Vocês acabam, o pico, se calhar, desse interesse acaba por ser no Estádio do Dragão, com o recorde batido, com 43 mil pessoas, o estádio cheio. Como é que foi entrar num estádio de um dos grandes, completamente cheio para ver futebol feminino? Foi incrível, porque lá está, antes era impensável pensar que um destes estádios grandes podia estar quase cheio para ver um jogo de futebol feminino e depois estar a aquecer e ver as bancadas a encher mais e mais e mais, é uma sensação de uau, isto está a mudar, isto é incrível. Pensas que isso possa acontecer no estádio de Alvalade? No teu estádio de Alvalade? Eu espero que sim. Agora, por exemplo, também com o jogo da Champions feminina, eu acho que vem muita gente a ver esse jogo, porque lá está, eu acho que o futebol feminino já está a ganhar uma preponderância a nível da população muito, muito grande e para mim é um orgulho poder ver como está a crescer e como está a evoluir tudo isto.
Tu acabas por, quase aos 23 anos, tens 47 internacionalizações, quase 50, e já começam a vir jogadores de 2004, 2005, 2006. Sentes que já és uma referência, digamos assim, já estás ali na linha já estás quase a seguir os passos de uma Ana Borges, de uma Jéssica Silva, por exemplo? A mim custa-me acreditar nisso, eu penso sempre que ainda estou muito, muito longe disso, mas sim que é verdade que já vejo algumas meninas mais jovens a dizer que sou a referência delas, mas lá está, para mim isso é como se fosse muito surrealista, não sei, porque não me consigo ver dessa forma, não me visualizo em tal papel de referência, mas cada vez que eu ouço e vejo em algum sítio uma coisa dessas, obviamente que é uma coisa que fico muito feliz e que, lá está, que gosto que olhem para mim também, obviamente, e que se foquem no meu trabalho e que tenham isso como referência. Quando tu te estreias ainda com 17 anos contra a Bélgica, esperavas que 5 anos depois estivéssemos aqui a falar já da tua segunda competição, tu já estabilizada no 11 da seleção? A verdade é que não. Para mim está tudo a acontecer, ou seja, já passou bastante tempo, mas para mim é como se estivesse a passar tudo bastante rápido. Eu ainda me lembro desse jogo, que quase não dormi essa noite, de nervosa que estava, e estava no balneário e estava assim antes de começar o jogo. E lá está, agora estamos a ponto de jogar uma competição mais, depois de já ter passado por um Mundial, e não sei, passou tudo tão rápido e eu não esperava que fosse assim tudo tão bonito, por assim dizer. Quais são as principais diferenças em relação, por exemplo, a essa seleção nacional que joga a Algarve Cup em 2020, por exemplo, e agora a seleção que está a preparar o Europeu da Suíça, tanto em termos estruturais como até da própria seleção, digamos assim? Eu acho que o que mais muda também é a confiança e como nós olhamos para nós neste momento. Porque nós olhamos para as jogadoras que temos, para o coletivo que temos e pensamos, ok, nós estamos para competir a nível europeu contra as melhores seleções. E eu acho que isso depois também se transmite para o jogo, porque lá está uma equipa que tem confiança, que sabe que pode fazer coisas diferentes. É muito melhor do que uma equipa que pensa, ok, vamos entrar no jogo e vamos ver o que é que elas fazem e nós tentar aqui aguentar o que se possa. E lá está, nós agora entramos nos jogos com outra mentalidade, com a mentalidade de querer dominar os jogos, e eu acho que isso também se nota depois nos resultados e na evolução que está a ter a nossa seleção. Tu acabas por, passando aqui um bocadinho mais para o plano pessoal, tu fazes 2 épocas, digamos assim, como sénior e com menos de 20 anos sais para a Real Sociedade. Como é que foi feita essa mudança? Porquê a Real Sociedade? Eu desde muito pequena sempre disse aos meus pais, quando tiver 18, 19, 20 anos, não me vão ver mais em casa porque eu vou jogar para o estrangeiro, ou seja, isso sempre foi uma coisa que quis. E lá está, depois de estar 2 anos no Sporting e de fazer uma temporada muito boa, que a última temporada ganhámos a Supertaça e a Taça de Portugal, disse que gostava de experimentar uma coisa nova, uma liga diferente, uma liga também mais competitiva, porque neste momento a espanhola ainda é uma liga melhor que a portuguesa. E depois surgiu a oportunidade da Real Sociedade, que nesse momento tinham ficado em segundo lugar, iam jogar Champions, ou seja, eu tomei a minha decisão em 20 minutos. Disse, ok, isto é uma coisa que me vai fazer bem como jogadora, vou sair da minha zona de conforto, vou para uma liga mais competitiva, para uma boa equipa, para jogar Champions. Então disse, não posso pensar mais que 10 minutos nisto. Isto é uma oportunidade que simplesmente temos que aproveitar, apesar de me ter dado muita pena, porque o Sporting, lá está, é o meu clube de coração, ia deixar a minha casa, ia deixar tudo, mas é daquelas oportunidades que aparecem e uma jogadora, se quer dar um passo em frente, tem que aproveitar. Então, nesse momento surgiu a oportunidade e simplesmente entrei no comboio. Um dos teus primeiros jogos pela Real Sociedade é logo contra o Bayern na Champions. Como é que foi esse momento? Eu acho que foi dos primeiros jogos, lá está, que jogava contra um adversário assim, que dizíamos, uou, que era mais assim um tubarão da Europa, e foi muito bom, porque ainda por cima jogámos na Real Arena, e todo o ambiente no estádio, um dos meus primeiros jogos com a equipa ser no estádio, num ambiente de Champions contra um tubarão europeu, é daqueles jogos que as jogadoras querem dar um passo em frente e dizer, ok, eu quero jogar este tipo de jogos. Então, para mim, eu tenho muitos bons recordos desse jogo, e é um jogo para mim que é muito especial também. Tu acabas por ser titularíssimo, no caso,
da Real Sociedade ao fim de 3 anos. Como é que avalias esta experiência em Espanha? Eu acho que está a ser uma experiência muito positiva, porque sinto que a nível individual esta experiência me está a dar muito e obviamente que para mim consolidar-me como titular na equipa é uma coisa muito importante, afinal ter muitos minutos, sentir-te importante, dá-te uma confiança extra para o teu jogo e agora para o que posso também trazer para a seleção e tudo mais. E lá está, para mim é muito bom saber que num processo que ia ser mais difícil, porque era um salto a nível competitivo de Portugal para lá, de me poder ter consolidado desta forma e de me sentir importante lá, para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Além disso, lá está, lá também me fazem sentir como em casa, ou seja, sinto-me muito, muito bem a jogar lá. Então é o conjunto de tudo que me deixa muito feliz. Como é que tem sido também o estilo de vida em termos de vida pessoal em São Sebastião? Se gostas de viver e quais são as principais diferenças aqui para Portugal? Eu sempre digo que a minha vida de reformada quero que seja em São Sebastião, porque lá a vida é muito boa. Eu vejo as pessoas assim a andar na rua, a comer os seus pinchos ao pé da praia. Não sei, o estilo de vida lá é muito bom, a comida é muito boa, a cidade é linda, ao pé da praia. Então é uma cidade que me chama a atenção, que de verdade gostava de voltar lá e viver lá num futuro de reformada, a falar a sério. E acho que, por exemplo, a abertura que as pessoas têm é bastante diferente. Lá tudo passa com tranquilidade, o ambiente cá na rua, tudo. Eu sempre digo, a cidade em si é muito gira, mas as pessoas tornam aquela cidade ainda mais bonita. Então, para mim, é muito especial estar lá. Em termos de condições, digamos assim, sentes que tens melhores condições em termos na Real Sociedade, por exemplo? Neste momento, a verdade é que a Real Sociedade está a investir muito em termos de instalações para o futebol feminino. Agora acabam de construir um edifício que é só para o futebol feminino e estão a acabar de construir o mini estádio também. Então, obviamente que trabalhar nesse tipo de condições e instalações é algo para uma jogadora que é muito bom, porque já sentimos que querem profissionalizar de verdade o futebol feminino e dar as mesmas condições. E acho que neste momento, a nível europeu, são poucas as equipas que em termos de instalações estão a proporcionar algo tão bom como aquilo que a Real Sociedade está a fazer neste momento. Em Espanha acaba por ser essa a tendência também, falar de uma equipa que foi campeã mundial há relativamente pouco tempo, há um crescimento de condições, digamos assim, da competitividade em relação ao futebol feminino, em relação, por exemplo, aqui a Portugal. Sim e não. Eu acho que com tudo o que estão a fazer dentro de campo, acho que a liga em si podia estar mais evoluída e podiam dar muitos clubes mais condições às jogadoras, porque falamos de clubes que têm condições top, mas depois há outros que ainda ficaram um bocadinho mais atrás. E lá está, eu acho que nesse sentido, se calhar não estão a seguir o crescimento que está a ter a jogadora espanhola e dos resultados que estão a ter. Mas, por exemplo, sim que é verdade que aqui em Portugal esse processo também está a ser um bocadinho lento. Mas lá está, agora, por exemplo, temos o exemplo do Braga, que também fez a sua instalação para o futebol feminino, e isso é uma coisa muito bonita de se ver e ver que Portugal também está a seguir esses passos, talvez mais devagar, mas se calhar está a ser mais proporcional com tudo, também é muito bom. E como é que tem sido em termos de feedback dos adeptos espanhóis? Não sei como é que é os adeptos da Real, se já há a equipa de futebol masculino, mas também para eles também já há do feminino nas suas prioridades. Sim. E, por exemplo, em Espanha, na Real Sociedade, um plano de família muito a ir ver os jogos, então vemos, por exemplo, todos os meninos pequeninos e as meninas a gritar os nomes das suas jogadoras favoritas e isso é muito bonito. Lá está, voltamos àquilo que disse mais atrás, mas que vão ver futebol. Não interessa se é futebol masculino ou feminino, vão pelo jogo em si e isso está muito bem. Em termos de jogo, quais são as principais diferenças em relação ao jogo português? É mais técnico, uma questão mais física? Eu acho que a jogadora portuguesa e a jogadora espanhola, em termos técnicos, é muito parecida. O que falta, talvez, é o ritmo competitivo. Lá, por exemplo, temos que tomar as decisões muito mais rápido, porque a pressão chega muito mais depressa e esse ritmo nota-se. Aqui em Portugal, se calhar, ou seja, o nível técnico também é muito bom, mas temos mais tempo para pensar, talvez seja um bocadinho mais fácil. Lá tem que ser tudo muito rápido
e eu acho que essa é a grande diferença. Tu acabas por, em termos de principal diferença, a questão da Real Sociedade, tu acabas por fazer o primeiro ano de Champions, ficam estabilizados na primeira metade da tabela, segundo ano acabam por ir à final da taça, acabam por perder. Este ano estão muito bem no terceiro lugar, mas depois, no final da primeira volta, começam a cair. Qual foi para ti, se calhar, a principal razão para este ano estar o rendimento na segunda volta não estar a corresponder ao da primeira? A verdade é que depois de voltar das férias de Natal tivemos vários jogos seguidos, tivemos a Supercopa, a Copa, e eu acho que isso nos proporcionou um cansaço acumulado que depois se foi refletindo ao longo dos jogos, e agora estamos naquele período em que as coisas não saem, que estamos a trabalhar bem, a treinar bem, mas que chegamos aos jogos e não estamos a ter os resultados, e todos sabemos que quando entramos num bucle assim é um bocadinho difícil de sair, e isso a mim deixa-me muito triste, porque lá está, se não estivéssemos a treinar bem, a fazer as coisas bem, aí podia entender, mas como no nosso dia-a-dia continua a ser igualmente bom, com muita qualidade e tudo, e depois chegar ao fim de semana e que não apareça o resultado, é sempre muito duro. Além disso, também, em termos morais, foi um golpe duro, porque éramos uma equipa que estava e que queria lutar pelo lugar da Champions, porque consideramos que temos um coletivo forte o suficiente para estar a disputar esses lugares, e com o espaço de um mês de tantas derrotas seguidas, estar totalmente longe dessa situação, em termos morais foi também muito duro. Então lá está, agora estamos com a mentalidade de fogo, não sai, e estamos a fazer as coisas bem, e depois não temos os resultados, então está a ser um período difícil, mas lá está, agora temos também os jogos da Nations League para acalmar, para desconectar também do clube, e depois, agora, quando voltarmos, tentar sair deste bucle, porque lá está, somos uma equipa que tem qualidade e tem que fazer mais também. Mas sentes que nessas séries negativas acaba por ter o aspecto mental que tem mais influência? Sim, eu acho que sim. Acho que o físico também influencia neste momento, de que a verdade é que já estamos no final da temporada, muitos jogos, muitos minutos acumulados e já há muito cansaço, mas o mental de ver o objetivo cada vez mais longe é difícil de gerir. Ainda por cima somos um grupo muito jovem que não tem tanta experiência nessas coisas, e eu acho que aí falhamos um bocadinho. Tu acabas por ter a mesma treinadora nas duas primeiras épocas, e ela acaba por sair, e agora tens um novo treinador que até treina cá em Portugal. Qual é a diferença, por exemplo, aqui em Portugal também tiveste duas treinadoras, qual é o impacto numa jogadora que já está, por exemplo, como tu estavas estabilizada, de ter logo um novo timoneiro, se há uma grande adaptação, ou se, como chegas primeiro, já é outra do que se tem de adaptar? A verdade é que eu tive sorte cada vez que houve uma mudança de treinador, porque são 3 treinadores que têm perfis bastante parecidos de querer ter a bola, de jogar pelo meio, então nunca foi uma grande mudança para mim, mas lá está, cada treinador traz as suas ideias, então sim que também temos que ter essa adaptabilidade aos novos processos que quer o treinador. Mas lá está, na minha experiência até agora sempre tive sorte, porque lá está, querem todos processos muito parecidos, a jogar pelo meio, então eu como médio centro estou sempre muito à vontade nessa situação, então tive sorte até agora. Tu enquanto centrocampista, já jogaste a 6, já jogaste a 8, já jogaste um bocadinho para a ala. Onde é que tu preferes, digamos assim, jogar? Um papel de box-to-box que vai de uma ponta à outra do meio campo, ou uma questão de ver estar de frente para o jogo, passos longos e deixar a bola, digamos assim, rolar? Essa pergunta é difícil e fazem muitas vezes. Eu acho que prefiro jogar a 6, porque lá está, gosto de estar perto dos processos de construção, de ter o jogo de frente, de poder distribuir eu, mas também gosto de ter essa versatilidade de 8, de ser box-to-box, de ter a liberdade de fazer as duas coisas, de saber que se subo, alguém vai ficar a fazer o meu papel de 6 e poder fazer os dois, porque lá está, acho que tenho boas características para fazer os dois e sinto-me bastante confortável a fazer os dois papéis, então assim um 6, assim a atender para o 8 ali,
Tu na seleção agora também tens feito muitas vezes a parceria com a Tatiana, que também está em Espanha. Como é que aí tens de ficar mais atrás? Há uma complementaridade? Como é que avalias essa dupla? Não, com a Tatiana sinto-me muito à vontade, porque lá está, também já tinha jogado com ela no Sporting e vamos falando, umas vezes só uma, outras vezes a outra, e isso é muito bom porque lá está, eu se quero subir tenho a confiança plena de que a Tati vai estar a fazer o sítio onde eu tinha que estar e não tenho sequer de me preocupar e de olhar para ver se está lá ou não, porque já sei que o vai fazer e ela é igual. Então ter essa liberdade é muito bom, e também para jogar contra outras equipas, que lá está, que não saibam quem vai subir, quem vai descer, as movimentações que vamos ter, acho que é uma vantagem que se pode ter. Então com a Tati sinto que fazemos uma boa dupla ali no meio. Além da Tatiana, tu também tens a Inês Pereira e a Kika, que estão todas em Espanha. Como é que avalias esse contingente português que está a crescer de época para época? Isso é um destino, se calhar, ótimo, como essa proximidade entre a jogadora portuguesa e espanhola para receber mais jogadoras portuguesas. Sim, eu acho que é muito bom porque lá está, ainda por cima as jogadoras portuguesas que estão em Espanha neste momento estão a fazer muito boas épocas pelo clube. Então acho que é um bom passo que a jogadora portuguesa está a dar em frente, e lá está. Eu animo a todas as portuguesas que deem esse passo, que procurem também evoluir como jogadoras, e eu acho que isso é muito bom, e depois também traz as vantagens para a nossa seleção, porque lá está, trazemos também um ritmo competitivo que se calhar é um bocadinho diferente, e isso já com o ritmo que têm as jogadoras portuguesas que jogam no Benfica, no Sporting, no Braga, e juntando tudo isso, acho que estamos a fazer um grupo muito mais forte e com mais qualidade. Vocês em Espanha têm contacto ou é só, por exemplo, nos jogos quando se defrontam? Depende, às vezes perguntamos, então, como é que estás, como é que estão a correr as coisas, como é que vai a vida, mas normalmente costuma ser mais quando jogamos em contra, aí ficamos sempre a falar e a meter a conversa em dia, e costuma ser. Antes de entrar em campo, damos sempre aquele abracinho das portuguesas, e depois no final do jogo costumamos ficar sempre a falar e a meter-nos em dia. Por exemplo, quando tu com a Kika e com a Tatiana acabam por, frente a frente, acabam por pisar às vezes os mesmos terrenos. Há alguma picardia normal dentro do jogo ou é como se fosse mais um adversário? Não, é como se fosse mais uma adversária, mas depois há sempre aquela especial atenção. Ou, por exemplo, agora jogámos contra o Atlético de Madrid e eu tinha que marcar a Tatiana nos cantos. E lá está, e começávamos a falar e pronto, esquecíamos um bocadinho nesse momento que éramos rivais, mas sim, depois é uma adversária normal. Tu, falando aqui dos cantos, tu és uma das marcadoras da Real Sociedade. Isto eu acho que não se explora muito. Enquanto marcador de cantos, como é que tu gostas, digamos assim, de bater e se há uma estratégia específica, são os jogadores que definem? Não, nós costumamos treinar as bolas paradas nos cantos, e lá está. Na minha equipa gostam mais do canto ao primeiro posto, aquela bola assim fechada, com a curvinha. E é sempre esse sítio que tentamos procurar. E tem tido resultados, a verdade é essa. Alguns. Podíamos fazer mais gols de canto, que agora ultimamente não temos feito tanto e dava jeito. Mas sim, estão a ser bem trabalhados. Tu, agora com a Real Sociedade, tens contrato agora até 2025. Já tens uma decisão para o futuro? Vais deixar para o europeu? Em que ponto é que está? Neste momento ainda tenho as coisas bastante abertas, ainda há as possibilidades, ainda não sei o que vou fazer, mas lá está, se fico, estou bem porque sinto-me em casa e é um nível competitivo bom, e se vou à procura de outra coisa para melhorar enquanto jogador e dar um salto, também é uma boa opção. Então estou a ver tudo e vamos ver o que se passa. Tu já disseste noutras conversas, noutras entrevistas, que gostavas muito da Premier League. Ainda é um sonho ou já é, por exemplo, um objetivo? Neste momento, para mim, já é um objetivo passar pela Premier League e fazer umas temporadas lá, porque acho que uma jogadora tem que querer também jogar na Premier League. Continuo a dizer que a Liga Espanhola é a minha liga favorita, em termos de jogo. A Premier League já é um bocado diferente, mas temos que passar pela Premier League em algum momento da nossa vida. Já falaste isso, por exemplo, a Ana Borges jogou em Inglaterra. Alguma vez foi, por exemplo, tópico de conversa com os jogadores que já passaram por lá? Sim, falei mais com a Tati disso porque teve No Brighton. Sim, mais recentemente,
mas lá está, mesmo ela diz que é um mundo diferente como se trata o futebol feminino em Inglaterra, então lá está, eu fiquei com aquela curiosidade também de querer experimentar a Premier League. Vamos aqui um bocadinho mais atrás. Tu começas a jogar futebol no Sintrense em 2010, se não me engano, e como é que a Andreia, que entra em 2010 para uma equipa mista, sonhava, digamos assim, tão pouco tempo depois, aos 23, ter quase 200 jogos na carreira como profissional? A Andreia não pensava sequer nisso. Lá está, foi tudo muito rápido, foi tudo acontecendo assim, super seguido. E lá está, eu acho que agora a menina de 10 anos estaria super feliz com tudo o que aconteceu até agora e super orgulhosa de estar a viver o seu sonho. E tu, quando é que tu conseguiste pensar pela primeira vez, ok, vou ser profissional de futebol sem outra ocupação, digamos assim, alternativa? Eu acho que no momento em que fui para o Estoril e que as coisas começaram a ser mais sérias, disse, ok, eu gostava mesmo de fazer isto da minha vida. Lá está, nesse momento ainda não sabia se era uma possibilidade que se de verdade podia acontecer ou não, mas depois, uma vez que vou para o Sporting e vejo as coisas acontecer, a assinar o meu primeiro contrato de formação, depois o profissional, depois a estrear-me com a equipa principal, disse, ok, então se calhar isto pode mesmo acontecer e posso mesmo fazer disto a minha vida. Então foi aí nesse momento que comecei a pensar nisto desta forma. Sentes que, por exemplo, agora uma jogadora que entra já num Sporting, num Benfica, já consegue ser, já sonha ser profissional? Imagina uma equipe, de antes, a verdade é que agora já temos quase mais de metade da Liga BPI profissional, já é as jogadoras femininas que estão na formação já podem sonhar, digamos assim, ser mesmo só jogadoras? Sim, eu acho que sim, porque lá está, elas estão a ver como está a evoluir o futebol feminino e como vai seguir a evoluir. Então, agora qualquer jogadora com 12, 13 anos que olhe, pode ver que as suas referências estão a fazer só da sua vida o futebol e lá está, pode sonhar que isso pode ser a sua vida também. E em termos de Espanha também o profissionalismo é igual? Há uma maior taxa em termos de jogadoras que só se ocupam do futebol? Sim, a verdade é que a primeira liga feminina é toda profissional, todas as jogadoras têm contrato profissional e muitas jogadoras talvez também nas divisões mais abaixo, ou algumas também podem ter e lá está. Agora cada vez mais as jogadoras estão a ocupar-se só do futebol e a focar todo o seu tempo e trabalho na sua profissão, porque lá está, muitas vezes as jogadoras não se podiam focar ao máximo porque lá está, tinham que trabalhar ao mesmo tempo para conseguir viver. E agora o futebol está-nos a proporcionar condições em que podemos ser profissionais e focar-nos só no nosso trabalho e isso é incrível. Tu acabas por, mesmo assim, mesmo já estando no Sporting, tu inicias em fisioterapia um curso superior em fisioterapia. Como é que isso está? Se acabaste por abandonar ou se está em stand-by? Não, neste momento está ali estacionado, porque lá está, eu quando fui para a Espanha tive que deixar porque não conseguia completar depois lá a universidade, tinha que começar tudo de novo porque não me faziam a equivalência, então disse, ok, fica ali estacionado, mas eu de verdade, e sempre digo isto, as pessoas não acreditam em mim, mas eu quando voltar a Portugal tenho intenções de retomar e lá está, agora entretanto gostava também de voltar a estudar alguma coisa, talvez no próximo ano comece a estudar também alguma coisa porque também me interessa e eu acho que as jogadoras todas deviam ter algo mais para além do futebol também. O que é que tens em mente para estudar, digamos assim? Não sei, estou a ver alguma coisa online para ser mais fácil. Eu gostava de terminar fisioterapia, mas é um curso que lá está com todas as práticas que tem. É muito difícil coincidir as duas coisas. Então, gostava também de tirar alguma coisa de nutrição, porque lá está também é uma coisa que nos pode ajudar na nossa carreira, afinal que tenhamos mais conhecimento sobre esse tema é muito importante. Então, pode ser uma das áreas a que me dedico no próximo ano. Voltando então, se calhar, ao primeiro capítulo profissional da tua carreira, tu estreias-te pela equipa de Sporting em 2020, o único jogo que fazes nessa época. Como é que foi essa estreia e sentiste, ok, a partir daqui já vou ser profissional? Foi uma estreia um bocadinho repentina, porque não estava à espera de entrar nesse jogo e depois entrei alguns minutos no final do jogo, ainda por cima
contra o Braga, que era assim um jogo importante naquela altura, e eu ainda estava assim meio, ui, o que é que se está a passar? Mas sim, fiquei muito feliz e disse, ok, agora que já cheguei até aqui, que já me estreiei, agora tenho que continuar a trabalhar por isto, porque eu quero que isto seja o normal, jogar com a equipa principal. Tu depois és titularíssima na época seguinte e depois chega na tua segunda época, digamos assim, full-time como sénior, chega a Mr. Mariana Cabral, que é talvez a treinadora que mais te comandou, digamos assim, na tua carreira. Como é que essa relação que tens com a treinadora é especial, digamos assim? Sim, é muito especial porque afinal, antes de trabalhar com ela no Sporting, já trabalhava com ela no Estoril, então a Mr. Mariana viu-me crescer, ou seja, foi ela que me formou como jogadora de futebol e sei que a jogadora que sou hoje deve-se muito a ela, então também a verdade é que para mim foi muito especial poder partilhar, estar numa equipa principal com ela, porque fizemos o percurso todos juntas, então foi muito especial e depois, lá está, é uma treinadora com que eu me identifico com as ideias e os processos que tem e a forma de jogar, então foi muito bom e lá está, depois também tivemos a recompensa de ganhar 2 taças nesse ano, então para mim foi a cereja no topo do bolo e acho que foi uma história também muito bonita que partilhámos as duas. Exatamente. Depois da conquista da Supertaça, o teu último jogo pelo Sporting é no Jamor frente ao Famalicão e foi quase a despedida praticamente perfeita, não é? Não ganham o campeonato, mas ganham a taça no teu último jogo. Sim, a verdade é que para mim foi a despedida perfeita, acabou o jogo e eu já estava a chorar porque nesse momento eu já sabia que me ia embora e lá está a poder ganhar uma taça a mais com o clube do meu coração, ainda por cima no meu último jogo de momento com o Sporting, foi muito especial e poder partilhar com todas as pessoas com quem já estava há imenso tempo, porque afinal também o meu percurso no Sporting foi largo, foi muito bonito e não sei, esse dia eu recordo como se fosse perfeito. Sonhas ou é um objetivo voltar ao futebol português e ao Sporting especificamente? Sim, é uma coisa que gostava muito, mais à frente, de voltar onde fui feliz e é aquilo que considero que é a minha casa, sim, não tenho dúvidas que sim. Sentes que podes ser a Ana Borges daqui a uma década, por exemplo? Eu não me importava, era uma coisa engraçada, sim. Tu alguma vez já tiveste braçadeira de capitão, tanto em termos de Sporting ou de Real Sociedade? Quando era mais jovem, sim, mas agora desde que foi em equipas principais nunca usei a braçadeira. É um sonho, digamos assim? Sim. Gostava muito de poder usá-la, talvez seja mais realista aqui no Sporting, um dia que na possibilidade de voltar. Era uma coisa muito gira e se calhar um sonho de pequena poder ser capitã do Sporting. Dizia, uau! A verdade é que, olhando um bocadinho para o contexto atual, o Sporting neste momento, o Benfica está a um ponto de se sagrar pentacampeão. Como é que tu olhas para a Liga BPI, para esta luta pelo título, digamos assim? A verdade é que me deixa muito triste que o Sporting neste momento ainda não consiga terminar com esta invencibilidade do Benfica no campeonato, que estava muito, e acho que o Sporting cada vez tem melhor equipa, está a apostar mais nas jogadoras e fico triste que seja difícil que este ano já não possam ganhar, mas lá está, por um lado também sinto que se estão a voltar a aproximar e a competir mais e isso é bom, mas lá está. Eu acho que o Sporting é uma equipa que tem que ambicionar e também por todo o projeto que está a ter, pela formação, por tudo, que tem que ambicionar ganhar mais e espero que no próximo ano isso aconteça. Costumas ver os jogos da equipa feminina do Sporting? A verdade é que não, porque eu não sou muito fã de ver futebol no meu tempo livre. Gosto de desconectar totalmente do futebol. Vejo alguns jogos quando as da minha casa querem ver, mas pouca coisa. Depois, lá está, se for uma final ou assim, um jogo assim interessante, digo, ok, este eu meto. Qual é, digamos assim, passas de viver com os teus pais, lá está para viver com mais gente que não são da tua família, como é que é essa experiência, digamos assim? Ainda por cima, quase um Erasmus prolongado. Sim, bastante diferente, mas lá está, eu acho que me veio muito bem esta experiência, porque a verdade é que eu em casa estava muito cómoda, não sabia fazer muitas coisas e lá está, agora vais para um país diferente
vês-te obrigada a aprender a fazer tudo, a cozinhar. Agora eu até digo à minha mãe, olha, fiz este prato, não, ela não acredita em ti. Eu tenho que mandar foto para que ela acredite que eu fiz, por exemplo. E lá está-me sempre a dizer, agora a ver quando vês a casa se cozinhas para mim também. E foi uma mudança muito grande, mas lá está, que a mim me veio bem, porque também eu era muito jovem e agora senti que cresci imenso com tudo isto. Sentes que, pegando um bocadinho no crescer, mas por outro lado, tu aos 23 anos acabas por ter quase 23 anos, tens uma carreira bastante, que se calhar muitos jogadores não têm numa carreira completa, já vais para a tua segunda competição internacional, quase 50 internacionalizações, tens também quase 200 jogos como carreira sénior. Quais são os objetivos que tens e o que é que achas que ainda podes melhorar e queres melhorar no teu jogo? No meu jogo eu quero melhorar a agressividade e a intensidade que tenho sem bola mais, porque lá está, às vezes nos duelos e tudo mais, sinto que ainda posso ganhar um bocadinho mais nisso e dar outro pontito mais. E lá está, isso, por exemplo, também passar por uma Premier League é uma coisa que traz para o teu jogo, porque lá está, aí é tudo ainda mais intenso do que na Liga Espanhola. E acho que esse é um dos meus pontos de melhora. E depois, claro que, obviamente, depois há que aperfeiçoar 1000 detalhes mais, mas acho que esse é o principal foco do meu ponto de melhora. Mas tu, por exemplo, em termos no Sporting eras muito mais, apesar de às vezes pisares os mesmos terrenos, eras uma jogadora muito mais de bola no pé. Sentes que, também até pela Real Sociedade, estar ali se calhar na segunda prateleira de equipas da Liga Espanhola atualmente, tiveste também de dar desse pulo também físico? Sim, sem dúvida que desde que fui para a Espanha melhorei imenso fisicamente, porque lá está, com o Sporting 90% dos jogos eram um domínio total com bola e não tínhamos de querer fazer tantas transições, tantas coisas, e na Real, lá está, também temos muito domínio com bola, mas estamos mais expostas a outro tipo de jogo também da parte dos adversários, e lá está, aí vês-te obrigada a dar o salto físico, mas também mesmo em termos de treino, o ginásio, tudo o que se faz, aí nota-se também um bocadinho de diferença. Tu acabas, lá está, tu no Sporting, tu no Sporting em termos de títulos, tu acabas por ganhar a Taça e a Supertaça. Faltou ganhar a Liga? Faltou ganhar a Liga, mas ainda vou ganhar a Liga, um dia. Tá, Premier League e depois Sporting? Pode ser, mas também o meu plano perfeito seria passar por uma Premier League, voltar à Espanha, porque lá está, é a liga que eu mais gosto, e depois podia ser terminar no Sporting, sim. Para ti, qual foi até agora o momento que tu olhaste e disseste, ok, I made it, cheguei onde queria? Para mim, por exemplo, no Estádio do Dragão tive essa sensação de estar a jogar, porque lá está no Estádio do Dragão, eu desde pequena que para mim o meu sonho é jogar no Estádio dos Três Grandes, porque são estádios que qualquer jogadora quer jogar lá. E jogar no Estádio do Dragão, ainda por cima com a casa cheia, lembro-me no intervalo, quando entramos, estava toda a gente com as lanternas assim. E esse foi um momento em que simplesmente parei a desfrutar tudo o que estava a acontecer, e se calhar foi um dos momentos em que mais pensei, ok, I made it. E o que é que falta conquistar? Quais são os principais objetivos que ainda queres tirar da tua lista? A nível europeu gostava de ter um troféu numa liga, numa das top 5 ligas, ou na Premier, ou em Espanha, ou em Portugal de uma liga, gostava de ter, e jogar numa Champions em termos competitivos, não só participar, mas lá está, chegar a uma fase avançada, jogar uma final, ganhar uma Champions, obviamente que é um sonho de qualquer jogadora. E depois, falando em termos de seleção, obviamente que gostava de competir por um troféu com a nossa seleção. Sentes que, não neste, mas estás aqui a construir um projeto que mais cedo ou mais tarde pode começar a pensar nos títulos como um objetivo e não como um sonho? Eu penso que sim, e sobretudo agora que vejo também a qualidade da jogadora portuguesa que vem aí, as novas gerações, penso que com o que já temos e com o que vem aí, e com todo o trabalho que está a ser feito por parte dos clubes e como está a evoluir tudo, eu acho que podemos começar a pensar que Portugal pode ser capaz de competir por um troféu de verdade. Aqui um bocadinho em termos ainda mais pessoais, em termos de referências, quem é que são as tuas principais referências agora e quem é que foram as tuas referências a crescer no futebol?
Bem, vou falar em termos femininos. É curioso, eu sempre olhei para 3 jogadoras que fazem parte da nossa seleção, que são o nosso meio campo. Sempre olhei para a Tati, para a Fátima e para a Dolores. E lá está, depois para mim é um privilégio poder partilhar o campo com elas e também ver a forma de como são profissionais fora de campo. Lá está, para mim são um exemplo a seguir. Por exemplo, neste momento eu olho muito para tudo o que é a Tati, não só dentro de campo, mas fora de campo, o exemplo de profissional que é, e é uma pessoa a quem sigo muito. Como é que tu gostarias de ser? Como é que gostarias que recordassem a Andreia jogadora quando acabasses a carreira? Gostava que pensassem em mim como uma jogadora que lá está, que gostava de ter bola, que fazia com que as pessoas desfrutassem ao ver o futebol, e lá está, fora de campo também gostava que olhassem para o trabalho e para os esforços que faço fora de campo para tentar ser profissional como um todo. Obrigado, Andreia. Obrigada eu.